Bom, pessoal, boa noite. Hoje é 16 de novembro de 2023, é a última aula da nossa disciplina, Finanças e Análise das Demonstrações Contábeis. Então, eu vou apresentar para vocês a nossa última aula. E depois eu vou falar um pouco também sobre a prova, tá? Então, basicamente, iniciar com um pouco mais de conteúdo e depois apresentar para vocês os itens, basicamente, que vão cair na nossa prova da semana que vem. Tá. Bom, então vocês devem estar vendo aí o nosso capítulo 11, tá? Esse capítulo eu reescrevi, tá? Eu vou substituir na página de conteúdos e vou colocar esse capítulo lá sobre alavancagem financeira. O texto de alavancagem financeira é um texto mais antigo e esse aqui é um texto que eu reescrevi e incorporei as coisas que normalmente eu falo durante a aula, tá? Então, é isso aqui que vocês vão encontrar lá. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar esse conteúdo em cima desse texto, tá bom? Então, o tema é alavancagem financeira, tá? E a pergunta é o que é alavancagem, né? Então, a alavancagem, ela tem origem, né, de vocês terem um ponto de apoio. Isso é física, basicamente, né? Vocês têm um ponto de apoio e vocês fazem uma força no lado esquerdo, né, da alavanca e vocês levantam um peso muito maior no lado direito. Tá? Então, o objetivo disso, né, basicamente, é levantar, né, pesos maiores com uma força menor. E isso aí é aplicado dentro das finanças, esse termo alavancagem foi trazido para dentro das finanças, mostrando que eu posso pegar algumas condições fixas, no caso são despesas financeiras, tá? E alavancar o lucro, ou seja, aumentar o lucro para os sócios da empresa. Tá? Então, em essência é isso. Agora a gente vai ver o conceito direitinho, e o que vem a ser a alavancagem financeira. Imagine o seguinte, vocês têm uma empresa, tá, que vai vender, tem uma expectativa de vender 2 milhões de reais, vocês têm o custo das mercadorias vendidas de 1 milhão e 400 mil, 2 milhões menos 1 milhão e 400 dá 600 mil. As despesas operacionais estão na ordem de 300 mil e o lucro operacional está na ordem de 300 mil. Então, essa é a ideia. Vocês vão criar uma empresa do nada, tá? E a expectativa é que essa empresa, do primeiro ano, faça essa venda, tenha esses custos e essas despesas. Tá? Então, eu chamei essa empresa, né, de YPTO, e esse seria, assim, o lucro operacional. Então, um DRE parcial, porque não vai até o lucro líquido. Tá? Bom, a empresa estima que vai necessitar de 1 milhão de reais para compor o seu ativo. Então, o ativo, o lado esquerdo, vai custar 1 milhão de reais. Aí eu vou ter estoque, vou ter recebíveis, vou ter ativo imobilizado, tudo ali daquele lado esquerdo do balanço vai me custar 1 milhão de reais. Bom, como é que eu vou financiar isso aí? De onde é que eu vou tirar dinheiro para colocar 1 milhão de reais na empresa? Então, eu tenho três opções. Tá? A primeira delas, a opção A, é sem endividamento, 100% de capital próprio. A segunda, eu vou pegar 30% do dinheiro necessário nos bancos e, né, os outros 70% eu coloco do próprio bolso. E o banco vai me financiar a um custo de 20% ao ano. Então, no primeiro caso, no caso A, eu vou botar 1 milhão de reais do meu próprio bolso e vou comprar o ativo, vou formar o ativo com esse 1 milhão de reais. No segundo caso, eu vou pegar 300 mil, 30% de 1 milhão, né, vou buscar no banco e os outros 700 mil eu coloco do meu bolso. E na opção C, eu vou fazer 50%, 50%. Vou pegar 50% de capital de terceiros, ou seja, 50% vou buscar dinheiro no banco e 50% eu vou colocar do meu próprio bolso. Então, eu tenho 500 mil do banco e 500 mil do próprio bolso. Por que eu estou fazendo? Eu estou testando, tá? Qual seria a melhor opção para mim. Tá? Bom, quanto é que eu vou pagar de juros no primeiro caso, no caso A? Nada, eu não estou financiando absolutamente nada. No segundo caso, eu vou pegar 300 mil reais, tá? E vou pagar 20% ao ano de custo. Tá? Então, 300 mil vezes 20% dá 60 mil. E no último caso, vou pegar 500 mil reais e vou pagar 20% ao ano de custo. Ou seja, 20% de 500 mil é 100 mil reais. Então, como é que ficaria, né, a minha
a DRE do lucro operacional para baixo. Tá? Então, até o lucro operacional é igual, porque não tem despesa financeira até o lucro operacional. Do lucro operacional para baixo, eu tenho as três opções. Então, a opção A, 300 mil de lucro operacional, né? Despesas financeiras zero, porque eu não tirei financiamento nenhum. Lucro antes de imposto de renda é 300, 300 menos zero é 300. Provisão para imposto de renda, eu estou fazendo aqui um 30% para facilitar a vida, para não ter depois valores quebrados. Tá? Então, 30% de 300 mil é 90 mil reais. Então, 300 mil menos 90 mil dá 210 mil de lucro líquido, 210. Capital próprio é 1 milhão. Tá? Então, como é que eu calculo o retorno do seu capital próprio? Que a gente já viu lá na primeira prova. Tá? É lucro líquido dividido pelo capital próprio. Então, o lucro líquido é 210, dividido por 1 milhão, dá 0,21 ou 21%. Na segunda alternativa, eu tenho agora o mesmo lucro operacional, tá? Porque é a mesma empresa, só muda a despesa financeira. Então, eu vou ter 60 mil de despesa financeira. Lembre que eu tirei 300 mil reais de financiamento, estou pagando 20% ao ano, 300 mil vezes 20% é 60 mil. 60 mil de despesa financeira, o lucro antes de imposto de renda é 240 mil. 300 menos 60, 240. 30% de 240, que é o nosso imposto de renda, é 72 mil. Então, 240 menos 72 dá 168 mil. Bom, quanto é que é o capital próprio nessa segunda hipótese? Lembre-se que eu peguei 300 mil do banco e botei 700 mil do meu bolso. Então, o capital próprio é 700 mil. Eu tive um lucro líquido de 168 para um capital próprio de 700 mil. Logo, o retorno do seu capital próprio é 168 dividido por 700, é 0,24 ou 24%. Na terceira hipótese, onde eu tiro 500 mil de capital de terceiros, né, e 500 mil eu coloco no meu bolso, eu vou ter 100 mil de despesa financeira. Então, 300 menos 100 mil é 200 mil, né, de lucro antes de imposto de renda. Imposto de renda 30%, 30% de 200 é 60 mil. Eu tenho 60 mil de imposto de renda, menos, né, 200 menos 60 mil dá 140, e o capital investido, capital próprio meu, 500. Então, 140 dividido por 500 vai me dar um retorno sobre o capital próprio de 28%. Veja o seguinte, o lucro diminuiu, 210, 168, 140, mas o capital próprio que eu coloquei na operação diminuiu numa velocidade maior. Então, isso faz com que o retorno sobre o capital próprio aumente. Tá? Então, aí estamos vendo o princípio da alavancagem financeira, né? Que eu estou usando recursos financeiros fixos, tá? Que é a despesa financeira, mas eu estou, em contrapartida, aumentando o retorno para os sócios. Aqui os sócios, quando não tem endividamento, ganham 21% ao ano, tá? Sobre o capital empregado. Aqui os sócios ganham 24%. E, no último caso, os sócios ganham 28%. Então, vejam que teve uma vantagem para os sócios, né? Se endividar mais, colocar menos capital próprio, se endividar mais, mas, né, vocês têm um retorno sobre capital próprio maior. Então, isso aí, tudo nesse momento, é tudo bonito. Tá? Mas, claro que tem os prós e os contras. Tá? Bom, vamos adiante. Então, aqui está calculado o retorno sobre capital próprio, né? Agora, vamos ver uma outra opção. Vamos ver que o mundo não seja da maneira como eu previ, né? A economia não seja aquela que eu previ, de vender 2 milhões, chegar no lucro operacional de 300 mil. Tá? Vamos supor o seguinte, que deu lá um problema na economia, né? E as minhas vendas não foram o que eu previ. E eu tenho um lucro operacional agora de 150 mil, tá? Não 300 mil. Muito bem, eu contraí aquelas despesas, eu contraí os financiamentos. Então, como é que fica o caso A quando as receitas caem? Eu tenho lucro operacional de 150, não tenho nada de despesa financeira no caso A. Minha provisão para imposto de renda é 45%, porque o lucro antes do imposto de renda é 150. 150 menos 45 é 105 mil. Eu coloquei 1 milhão de reais. O meu retorno sobre capital próprio é 10,5 dividido por 1 milhão é 10,5%. No segundo caso, no caso B, né, eu tirei 300 mil de empréstimo,
continuo tendo que pagar os 60 mil de juros, porque eu não liquidei o empréstimo, 60 mil de juros. O lucro antes do imposto de renda agora é 90, o imposto de renda é 27 mil, e o meu lucro líquido cai para 63 mil. Então, 63 dividido por 700, que foi o dinheiro que eu botei do meu bolso, meu patrimônio líquido, dá 9%. E no último caso, a mesma coisa aqui, vou pagar 100 mil de juros, de despesa financeira, o meu lucro antes de imposto de renda cai para 50, eu tenho 15 de imposto de renda, o meu lucro líquido vem para 35. 35 dividido por 500 vai me dar um retorno do seu capital próprio de 7%. Tá? Então, complicado, né? Vejam que a opção que me dava o maior retorno sobre capital próprio quando eu atingia as vendas que eu previa, de 2 milhões, e um lucro operacional de 300 mil, me dava um retorno sobre capital próprio de 28%. No momento que as vendas caem, e eu ainda tenho que pagar aquelas despesas financeiras, né, o meu retorno sobre capital próprio cai para 7%. Então, o melhor retorno sobre capital próprio quando as vendas estavam num patamar alto foi o pior retorno quando as vendas caíram. Então, esse aqui, a possibilidade do meio, né, 300 mil de capital próprio, ela veio de 24% para 9%, e esse primeiro caso veio de 21% para 10,5%. Tá? Então, colocando isso em gráfico, veja o seguinte, ó, a opção C, que é aquela que era mais endividada, ela apresentava, quando o lucro operacional era de 300 mil, apresentava o maior retorno sobre o capital, sobre o patrimônio líquido, ou capital próprio. A opção A é que apresentava o pior retorno sobre o patrimônio líquido, né, com 300 mil reais de lucro operacional. Em compensação, quando o lucro operacional cai, a opção A é a melhor, né, que dá um maior retorno sobre o capital próprio. Então, veja o seguinte, se o lucro operacional continuar caindo, a opção C é que vai entrar primeiro em prejuízo, né? Vai entrar primeiro em retorno sobre capital próprio negativo. Tá? E a opção A é a última a entrar. Então, vejam o seguinte, a alavancagem ali, no caso em que nós tínhamos a venda elevada, foi interessante. Mas existe um risco associado. Esse é o ponto importante. Tá? No momento que eu endivido a empresa, tá, eu posso melhorar o retorno para os sócios, mas tem um risco associado. Tá? Isso que a gente não pode esquecer. Então, por que ocorre a alavancagem? Né? Por que é a alavancagem financeira? Então, eu dou esse exemplo aqui na sequência, que diz o seguinte, né? Imagina o seguinte, que vocês têm um parente, né? Vocês tomam emprestado 10 mil desse parente, tá? E vocês prometem pagar para esse parente 10% até o final do ano. Tá? Em um ano, vocês pagam 10% de juros. Então, 10 mil, 10% é 1.000, e vocês vão pagar para esse parente de vocês 11 mil reais em um ano. Ao mesmo tempo, vocês pegam aqueles 10 mil e aplicam com um conhecido, cobrando juros de 40% ao ano. Tá? Então, vocês vão pegar, vejam só que estão fazendo uma agiotagem aí, né? Mas tudo bem. Tá? Vocês vão pegar esses 10 mil reais, vão emprestar para um terceiro a 40% ao ano. Então, no final de um ano, vocês recebem os 14 mil que vocês emprestaram para o agiota, né, que vocês fizeram a função de agiota, emprestaram para uma terceira pessoa, vocês recebem os 14 mil de volta. Isso, claro, se, né, a pessoa para quem vocês emprestaram não fuja, né, e não deixe de pagar. Mas vamos supor que essa pessoa venha e pague os 14 mil para vocês. Vocês, então, vão pagar para esse parente que emprestou para vocês os 10 mil, vocês vão pagar 11 mil, 10 mil mais 1.000 de juros, e vocês ficam com os 3 mil, né, no bolso para vocês. Então, esse é o princípio da alavancagem financeira. Vocês tomam de um lado a uma taxa e aplicam de outro lado a uma taxa mais elevada. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, toda, vamos dizer assim,
todo o círculo, né, da alavancagem financeira. Bom, então, a rigor, né, o que vocês tiveram no caso da empresa, né? Vocês tiveram o seguinte, vocês tiveram uma vantagem de imposto de renda, né? Porque no momento em que, vamos voltar ali um pouquinho para cima, no momento em que vocês lançaram despesas financeiras, vejam aqui, ó, que a despesa financeira, no primeiro caso, que não tem, vocês pagam 90 de imposto de renda. No segundo caso, tem 60 mil de despesa financeira, vocês pagam 72 de despesa financeira, de imposto de renda, perdão. No terceiro caso, que vocês lançam mais despesa financeira, vocês pagam menos imposto de renda ainda. Por quê? Porque a despesa financeira é dedutível para fins de imposto de renda. Tá? Então, vocês têm uma vantagem fiscal ao lançar a dívida, né? A lançar a despesa financeira. Então, vocês têm uma vantagem fiscal. Quando vocês lançam claro que isso aí ocorre só na pessoa jurídica, né? Na pessoa física, vocês não podem lançar despesas financeiras, juros pagos, para fins de imposto de renda de vocês. Mas na pessoa jurídica, vocês podem fazer isso. Tá? Então, vocês pagaram menos imposto de renda. Então, essa vantagem fiscal ela tem que ser atribuída por fato de vocês, essa vantagem fiscal, né, ou seja, esse pagamento a menor de imposto de renda, tem que ser atribuído ao fato de vocês terem tomado um financiamento. Tá? Então, isso aí, né, tem que ser lançado a favor do financiamento. Então, vamos um pouquinho mais adiante aqui. Então, a outra empresa, uma empresa ZPTO, estuda obter um financiamento e ela pretende tomar emprestado 300 mil pagando um juro de 20% ao ano, ou seja, 60 mil de despesas financeiras. Seu patrimônio líquido é de 700 mil, a DRE 100 e com o financiamento ficaria conforme a figura 5. Então, vamos dar uma olhada aqui. Lucro operacional de 300, despesa financeira, no primeiro caso, sem financiamento é zero, no caso do financiamento é 60 mil reais, lucro antes dos impostos, 300 menos zero é 300 mil, 300 menos 60 mil é 240, imposto de renda 90 mil, imposto de renda com financiamento 72 mil. Lucro líquido 210, lucro líquido com financiamento 168. Então vejam o seguinte, tá? Note que a empresa sem financiamento paga 90 mil de impostos, enquanto a empresa com a dívida paga 72 mil. Tá? Ou seja, 18 mil a menos em impostos. Logo, essa economia em impostos é devido aos juros pagos, eu já tinha falado para vocês. Assim, a despesa financeira líquida seria o valor de 60 mil menos os 18 mil que vocês tiveram de benefício fiscal. Então, quanto é que é o juro líquido? 60 mil menos 18 mil, 42 mil. Na verdade, o que a empresa está pagando mesmo, efetivamente, é os 42 mil, né? Porque ela abate o imposto de renda, ela paga menos imposto de renda. Então, ela lança uma despesa, mas paga menos imposto de renda. Então, o juro efetivo líquido seria 60 mil menos o benefício fiscal, 42 mil. Então, quanto é que é o custo líquido do empréstimo? É os 42 mil dividido pelos 300 mil que eu peguei emprestado. 42 mil menos 300 mil dá 0,14 ou 14%. Então, vejam bem, o custo bruto do empréstimo é 20%, mas o custo líquido é 14%. Bom, então eu peguei dinheiro emprestado do banco a 14%. Eu vou aplicar no ativo esse dinheiro. Agora eu tenho que ver o seguinte, quanto é que o ativo vai me render? É o mesmo caso de pegar dinheiro emprestado do parente e emprestar, né, para um desconhecido lá, cobrando 40% ao ano. É o mesmo caso, assim. Não é, vamos dizer assim, eticamente não é o mesmo caso, óbvio. Mas, assim, o princípio é o mesmo. Tu pegar dinheiro a um custo mais baixo de um lado e aplicar vamos dizer assim, a um custo mais elevado no outro. Tá? Um juros mais elevado no outro. Muito bem. Uma outra forma em vez de fazer esse cálculo todo aqui, eu poderia fazer simplesmente o seguinte, para calcular o custo líquido do empréstimo, pegar a taxa bruta e multiplicar por 1 menos os impostos, a alíquota de imposto. Tá? Então, o custo líquido do empréstimo seria custo bruto, 20%, que multiplica por 1 menos 30%, que é o que eu pago de imposto de renda, que é 0,3. Tá? 1 menos 0,3 é 0,7. Fazendo sempre primeiro o que vai entre parênteses. Tá? Então, 1 menos 0,3 é 0,7. Tá? Então, 20% que multiplica por 0,7 dá 14. É o mesmo resultado que nós chegamos aqui em cima. Tá?
Então, não preciso fazer toda essa conta aqui, tá, para chegar no resultado de 14%. Eu posso simplesmente aplicar essa fórmula aqui diretamente, 20%, né? A taxa bruta que multiplica 1 menos os impostos, 1 menos 0,3, vai me dar os mesmos 14%. Tá? Então, estou dizendo aqui que a gente utilizou a alíquota de 30%. Na realidade, né, o mais próximo da realidade é 34%, mas como a gente está só no exemplo aqui, fica mais fácil usar uma alíquota redonda, né? Bom, agora a pergunta é: o que foi feito com o dinheiro do financiamento? É isso aqui que a gente tem agora aqui. Eu tomei dinheiro a 14% líquido, e o que eu fiz com isso? Bom, aí eu tenho que ver quanto é que o meu ativo rende. Tá? E aí eu vou ter que usar lá da primeira prova, né, o retorno sobre o ativo operacional. Né? Quanto é que o meu ativo rende? Tá? Então, né, quanto é que o ativo rende? O ativo operacional, o retorno sobre o ativo operacional é dado pelo lucro operacional líquido, tá? Lucro operacional líquido dividido pelo ativo. Eu sei que o meu ativo é 1 milhão, e o meu lucro operacional, não líquido, o lucro operacional é 300 mil. Bom, eu quero calcular o lucro operacional líquido. Como é que eu calculo o lucro operacional líquido? Eu pego o lucro operacional e multiplico por 1 menos os impostos. Então, lucro operacional líquido, 300 mil. Perdão, o lucro operacional líquido é dado por 300 mil, que é o lucro operacional, que multiplica 1 menos o 0,3. Então, 1 menos 0,3 dá 0,7, 300 mil vezes 0,7 dá 210 mil. Então, esse é o meu lucro operacional líquido, ou seja, o meu ativo, ele produz líquido 210 mil. Bom, mas o que eu faço com esses 210 mil? Eu vou pagar banco e vou pagar os sócios. Vou remunerar os sócios através dos dividendos, né? E vou pagar os bancos. Se eu não tenho empréstimo, esses 210 mil vão todos para os sócios. Se eu tiver empréstimo, uma parte vai ser para pagamento de juros e outra parte vai ser para pagamento do sócio. Bom, mas então, a minha operação, o ativo, faz um lucro operacional de 300 mil. Isso é o que o ativo gera. Tá? O lucro líquido é o quanto o meu patrimônio vai receber. O lucro operacional é o quanto aquela máquina chamada ativo está gerando de dinheiro. Tá? Então, é receita menos custos, menos despesa, chega no lucro operacional. Isso aí, até essa linha do lucro operacional, é o quanto o meu ativo gera, é a máquina ativo gerando dinheiro. Bom, por que eu estou usando líquido também agora, lucro operacional líquido? Porque as comparações têm que ser feitas sempre após o imposto de renda. Então, eu estou pegando, né, o juro líquido que eu estou pagando, tá? E estou comparando com o que a máquina ativo, né, o chamado, vamos saber, a operação ativo gerou de dinheiro, mas eu tenho que descontar o imposto de renda disso aí. Tá? Então, é por isso que eu multiplico por 1 menos a alíquota do imposto de renda, né, que é a alíquota dos impostos. Então, deu 210 mil. Então, eu estou recebendo do ativo 210 mil. Muito bem. E quanto é que eu agora... Como é que eu calculo esse retorno do ativo? Então, veja o seguinte: o retorno sobre ativo é o lucro operacional líquido dividido pelo ativo. Eu sei que o ativo é 1 milhão, porque a gente criou aquela máquina lá de 1 milhão de reais. Tá? 210 mil é o lucro operacional líquido, então o ativo gera um lucro de 21%. Perdão, um retorno de 21%, não um lucro, um retorno de 21%. Então, eu vejo o seguinte: eu estou tomando emprestado dinheiro a 14, que é o juro líquido que eu estou pagando para o banco, 14% ao ano. Aplico esse dinheiro a 21% no meu ativo. Então, lembrem-se que eu tomei dinheiro do parente pagando 10% ao ano e emprestei a 40% ao ano. Tá? Então, vejam, vamos dizer assim, a semelhança entre um caso e outro. Eu estou tomando dinheiro do banco a 14% líquido e estou aplicando no ativo a 21% líquido. Óbvio que essa diferença de 14 para 21 fica comigo. Tá? Claro, isso, vamos dizer, considerando que o meu lucro operacional
seja ainda da ordem de 300 mil, porque se o meu lucro operacional cair para 150 mil, as coisas mudam. Vocês viram lá que muda completamente o cenário. Bom, e o que é o grau de alavancagem financeira? Tá? O grau de alavancagem financeira é dado pelo retorno sobre patrimônio líquido, dividido pelo retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo eu sei qual é 21%. Tá? Então, o ativo ele gera 21% independentemente da forma como ele é financiado. O ativo ele não olha para o lado direito do balanço, eu só olho para o lado esquerdo do balanço. 1 milhão está gerando 300 mil brutos ou 210 mil líquidos. Tá? Então, é isso. Tá? Bom, e o lado direito? Bom, o lado direito aí tem financiamento, não tem financiamento, tem mais financiamento, é outro problema. Né? O lado direito passivo. Né? Então, eu tenho que o grau de alavancagem financeira é dado pelo retorno sobre o patrimônio líquido dividido pelo retorno sobre o ativo. Ora, cadê o retorno sobre o patrimônio líquido? Nós já calculamos. Vamos voltar aqui atrás. Está aqui, ó. Estou pegando o caso dos 300 mil só. O retorno sobre patrimônio líquido é, no caso A, 21%, no caso B, 24%, e no caso C, 28%. E o retorno sobre o ativo é 21% para os três casos. Tá? O retorno sobre o ativo, porque o ativo independe do lado direito. Tá? Então, o grau de alavancagem financeira fica como? Tá? O grau de alavancagem financeira, deixa eu voltar aqui embaixo de novo. O grau de alavancagem financeira que é dado pelo retorno sobre o patrimônio líquido dividido pelo retorno sobre o ativo. No primeiro caso, o retorno sobre o patrimônio líquido do caso A, que não tem endividamento, é 21%. E o retorno sobre o ativo é 21% também. Mas como é que é igual? Sim, porque o caso A ele não tem financiamento. Então, o lucro operacional líquido é igual ao lucro líquido. Tá? Então, vejo que lembrem que no caso A, a despesa financeira é zero. Então, se vocês olharem, o lucro operacional líquido e o lucro líquido do caso A são iguais. Ora, então, o retorno sobre patrimônio líquido do caso A é 21%. O retorno sobre ativo é 21%. Divide um pelo outro, dá 1. Quando o grau de alavancagem financeira for igual a 1, não tem alavancagem financeira. É claro que não pode ter alavancagem financeira, porque o caso A não tem financiamento. Tá? No caso B, o retorno sobre o patrimônio líquido é 24% e o retorno sobre ativo é igual, 21%. Então, 24 dividido por 21 dá 1,14. Então, maior do que 1 tem alavancagem financeira. Tá? E o grau de alavancagem financeira, no caso C, 28% é o retorno sobre patrimônio líquido e 21% é o retorno sobre ativo. Dá 1,33. Então, caso A não teve alavancagem financeira, caso B, vocês lembram que o retorno do patrimônio líquido, né, eu tenho um financiamento de 300 mil, tá? E eu tive uma alavancagem financeira. Agora, no caso C, que eu tive um financiamento, que eu obtive um financiamento de 500 mil, a alavancagem financeira é muito maior. Vai para 1,33. Então, vejam, né, que a relação aqui no caso, né, quando no caso B, a minha alavancagem financeira dá 14%, né, o meu retorno sobre patrimônio líquido dá 14% a mais que o retorno que o ativo estava me dando. No caso C, caso C, né, quando eu tenho 500 mil de empréstimos, né, o retorno sobre o patrimônio líquido é 33% a mais do que o retorno sobre o ativo. Tá? Mas sempre guardando, claro, aí vocês vão dizer o seguinte, bom, mas então quanto mais endividado, melhor. Né? Depende, né? Em primeiro lugar, vocês não podem começar a aumentar o endividamento da empresa, porque o banco vai chegar em algum momento e vai dizer o seguinte, opa, está muito elevado esse endividamento, não te financio mais. Esse é um ponto número 1. Segundo, o risco financeiro, quanto mais endividada está a empresa, pior fica. Tá? Ele vai crescendo. Então, num país onde vocês têm um ano bom e 2 ruins, ou 2 anos bons e 1 ruim, né, é muito perigoso a empresa estar muito endividada. Se é um outro país onde tem uma economia mais ou menos estável, né, vocês conseguem fazer as previsões, as projeções, tá? É diferente, vocês podem se endividar. Tanto que em economias mais estáveis, as empresas são mais alavancadas ou endividadas. Tá? Em economias mais instáveis,
as empresas tendem a ser menos alavancadas ou menos endividadas. Tá? E aqui vocês podem até, fazendo uma parênteses aqui, né? Se vocês estão devendo muito, você não precisa dizer que estão muito endividados. Vamos dizer o seguinte, eu estou operando, né, com uma alavancagem mais elevada, fica mais chique a gente dizer isso para dizer que está devendo, né, nos bancos aí, então a gente sempre pode usar essa alternativa aí. Bom, conclusão então, quanto maior o grau de alavancagem financeira, mais alavancada estará a empresa, né, mais endividada. Maior será o retorno para o sócio, mas também maior será o risco de insolvência que eles vão suportar. É claro que essa conclusão é válida somente se o custo líquido do financiamento for inferior ao retorno do ativo operacional. Isso aqui é importante, né? O custo do financiamento, para eu ter alavancagem financeira, ele tem que ser menor do que o retorno sobre o ativo. Não adianta eu pegar um financiamento a 40% ao ano e se o meu ativo está me dando 15% ao ano. Tá? E muita gente, às vezes, faz isso. Né? Toma dinheiro a um custo elevado e bota na operação, a operação que rende 15% ao ano. Tá? Então, esse é um outro problema no Brasil, né, de nós termos um baixo grau de financiamento também. Tá? Por quê? Porque as taxas de juros são muito elevadas. E as atividades, os ativos, não rendem tanto. Tá? Então, se a empresa começa a se endividar demais, né, ela caminha, né, para a insolvência. Por quê? Porque normalmente as taxas de juros, não das grandes corporações, tá? Mas as pequenas e médias empresas acabam pagando taxas de juros mais elevadas aos bancos, e a atividade dessas pequenas e médias empresas não rende tanto quanto o juro que essas empresas estão pagando para os bancos. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Claro que a taxa de juros, no Brasil, ela vai tender a cair daqui para frente um pouco mais, mas depois ela volta a subir. Né? Mas a alavancagem financeira pode ser uma coisa interessante, tá? Desde que, né, o juro líquido que eu estou pagando para o banco seja menor que o retorno líquido que eu obtenho nos meus ativos. Então, essa é a ideia, né, de toda a alavancagem financeira, mas tem que ter muito cuidado, né, no Brasil. Então, no Brasil, se vocês pegarem a média das empresas, né, o grau de endividamento das empresas que sobrevivem, né, a média do endividamento é menor, né, do grau de endividamento. Ao passo que, por exemplo, num país onde a economia é estável, do tipo Japão, vocês podem ter um grau de endividamento maior, e realmente ocorre isso, as empresas nesse país são mais endividadas, tá? E vocês conseguem, com isso, né, obter uma maior vantagem. Além disso, né, pegar, por exemplo, economias mais estáveis e mais desenvolvidas, a taxa de juros é bem mais baixa. E com isso vocês conseguem dar uma alavancagem, né, ou seja, vocês conseguem remunerar os sócios, né, de uma maneira melhor ainda. Tá bom? Então, esse é o princípio. Né? O que é importante aqui? Vocês saberem, por exemplo, que o grau de alavancagem financeira 1 não tem alavancagem. Quando é maior do que 1, 1,14, 1,33 tem alavancagem. Mas e se eu tiver o contrário? Se eu tiver, por exemplo, o retorno sobre o patrimônio líquido é 24%, perdão, o retorno sobre o ativo é 24% e o retorno sobre o patrimônio líquido é 21%. Imagine essa conta aqui ao contrário, essa fração ao inverso. 21 em cima dividido por 24. Vocês vão ter alguma coisa menor do que 1. Vai ser 0, alguma coisa. Tá? 21 dividido por 24, eu não tenho a calculadora aqui, mas 21 dividido por 24, eu tenho. 21 dividido por 24 vai dar 0,4 divide, vai dar 0,875. Tá? Então, se vocês pegarem dinheiro a 24% e aplicarem, por exemplo, no ativo que rende 21%, tá? Vocês, aqui não é o caso do retorno, esse 24% é o retorno sobre patrimônio líquido, mas se vocês pegarem dinheiro, por exemplo, a 25% e aplicarem no ativo a 21%, vocês vão estar destruindo valor. Vocês não vão estar somando valor para a empresa.
Então, vocês estão pegando dinheiro a 25, aplicando numa atividade que gera 21. Consequentemente, o retorno, né, para os sócios vai ser menor. Então, quando o grau de alavancagem financeira for inferior a 1, disse que nós temos desalavancagem. Ou seja, todo financiamento que ocorrer, né, vai só prejudicar a empresa. Tá? Vai só prejudicar a empresa. Então, a alavancagem existe quando o grau de alavancagem financeira for maior do que 1. Aqui 1 é neutro, não tem nada, não tem alavancagem financeira. Menor do que 1, nós temos desalavancagem. Tá? Então, se vocês continuarem se endividando na empresa, quando nós temos um caso de desalavancagem, né, vocês vão acabar prejudicando a empresa ainda mais. Então, novamente, né, isso ocorre quando a desalavancagem, quando a taxa de juros que vocês estão pagando para o banco, líquida, ela é maior do que a taxa de retorno que vocês estão obtendo no ativo. Então, o ativo rende menos do que o juro que vocês pagam para o banco. Né? O ativo rende menos líquido, né? O lucro operacional líquido vai ser menor, né? Vai render menos do que os juros que vocês estão pagando para o banco. Então, tem que ter cuidado com isso. Tá? E muitas vezes as empresas, para se salvarem, né? Elas estão mal, estão aqui enforcadas, aí vão pegar um financiamento, né? E elas já estão num nível de desalavancagem, né? Isso aí vai fazer com que piore ainda mais a situação delas. Aí é um passo para a insolvência. Okay? Bom, era essa a última parte que eu queria falar para vocês, tá? Mostrar o princípio da alavancagem financeira, que eu acho isso importante. E isso é importante porque, se vocês pegarem lá, e aqui vai já um primeiro ponto que vai cair na prova, né? A fórmula do POM, né? A fórmula do POM lá no capítulo 5, né? Da apostila, que está lá na apostila, no capítulo 5. A fórmula do POM ela se divide em 3 partes. A primeira é a margem líquida, depois giro do ativo, e a terceira é alavancagem. Então, o retorno sobre capital próprio, ele pode ser dividido em 3 partes, que é o giro do ativo, margem líquida e alavancagem. É justamente aqui. Eu disse para vocês lá, olha, lá no início, quando eu falei, olha, margem líquida, a gente sabe o que é, giro do ativo, a gente sabe o que é, tá? E alavancagem eu vou deixar para falar mais adiante. Tá? E por isso que eu estou falando agora, era o terceiro ponto. Então, vocês agora já têm os 3 pontos completos, tá? Que é a margem líquida, vocês sabem qual é, o giro do ativo, vocês sabem, e a alavancagem, vocês estão vendo agora. E com esses 3 pontos, a gente fecha a fórmula do POM. Tá? Então, que está lá no capítulo 5, e uma pequena dica que vai cair na prova. Tá? Então, os 3 pontos principais lá, alavancagem, giro do ativo e margem líquida, isso aí é a questão certa. Tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho mais da prova. Tá? Eu tenho algumas coisas que é importante, que mesmo que tenham caído na primeira parte, vão cair na segunda também, na segunda prova. Né? O EBITDA, tá? Eu quero que vocês saibam bem o que é o EBITDA. Tá? Vai cair também ciclo financeiro, ciclo econômico. Tá? Nós fizemos vários exercícios, o que é um, o que é outro, giro de caixa. Tá? E vai cair uma questão de cálculo também sobre isso aí. Tá? Mas não vai ser nada... Eu vou dar a maioria dos dados, aí tem que só fechar a conta. Tá? Necessidade de capital de giro, é óbvio, vai cair, né? Estoques mais recebíveis, menos fornecedores, um cálculo, alguma coisa de cálculo, tá? Nós fizemos também alguns exercícios sobre isso, tá? Financiamento capital de giro, né? Financiamento de capital de giro, né? Giro de caixa, aquilo, né? Nós vamos precisar dar uma olhada naquilo também. E vamos ver também, vai ter alguma coisa sobre crescimento autossustentado, tá? Crescimento autossustentado, autofinanciamento, saldo de tesouraria, que é um negócio importante que eu falei para vocês, tá? Saldo de tesouraria também, vai cair uma questão sobre saldo de tesouraria, o autofinanciamento, quanto é que uma empresa pode crescer, qual é o crescimento máximo que uma empresa pode ter, simplesmente através do seu autofinanciamento, uma questãozinha simples sobre isso, tá? Um cálculozinho simples, tá? E alguma coisa mais teórica, tá? Que vão cair sobre esses pontos aqui. Então, eu estou com os pontos aqui na mão, aqui,
Vou mostrar para vocês, tá? Então, e a prova vai ser montada, claro, a prova tem essas questões aqui dentro, tá? Então, procure estudar bem esses pontos e aí não vai ter problema, tá? E eu espero que todo mundo vá bem na prova, obviamente, né? Então, porque vocês sabem que quanto mais cedo vocês me deixarem, né, entrar em férias, mais feliz eu fico, tá? Mas claro que se alguém ficar para fazer a segunda prova, fazer substituição, não tem problema, né? Então, a gente faz a substituição, o exame, etc. Ok, pessoal, era isso então, tá? Nos vemos agora, então, na próxima quinta-feira e boa sorte a todos, tá? E a prova é presencial, né? Não tem como, então, a prova... Aguardo vocês lá na quinta-feira na sala de aula. Então, é isso aí, gente. Deixa eu ver só para terminar aqui. Vamos terminar a ligação. E nos vemos, então, quinta-feira que vem. Até logo.